Amém? Aleluia. Jesus é o nosso Senhor. Seja bem-vindo a mais uma transmissão do canal da Igreja em Itaúna no YouTube. Que você possa desfrutar e abrir seu coração para receber o que o Senhor quer falar nessa noite. E vocês também que estão presencialmente, Jesus é o Senhor. Sejam bem-vindos por mais uma reunião. Você que está nos visitando, você que está a primeira vez aqui, e você que já está acostumado a vir aqui, né, já faz parte do corpo de Cristo, seja bem-vindo essa noite. Jesus é o Senhor. Estamos desfrutando, né, desse livro, desse alimento diário, nesse novo encargo do livro de Efésios, que o tema central, né, é nossa missão, a edificação do corpo de Cristo. Nossa missão, a edificação do corpo de Cristo. Vamos falar todos juntos? Nossa missão, a edificação do corpo de Cristo. E o título desse alimento diário, né, é Deus escolheu você. Irmão, Deus escolheu você. Não fui eu que te escolhi, nem foi por uma eleição, mas foi Deus que escolheu a cada um de nós. Você fica feliz com isso? Quem fica feliz diz amém. Jesus é o Senhor. Dentre tantos, Deus nos escolheu, irmãos. Tantas pessoas, o Senhor nos escolheu. Senhor Jesus, por causa da sua grande misericórdia. Louvado seja o Senhor. Senhor Jesus. O título da mensagem nessa noite é a mensagem 2. Semana passada nós falamos, o Carlos compartilhou conosco a introdução, né? Foi a mensagem de número 1. Ele falou ali sobre o tripé da vida da igreja, os serviços, né? Que é o Ministério dos Serviços, da Palavra e das Ofertas, né? De riquezas materiais. E todos eles cooperam para o Ministério da Palavra. Ou seja, o Ministério da Palavra que vai edificar a igreja, né? A palavra é que coopera para a edificação do corpo de Cristo. Então, irmãos, aleluia pelo serviço, né? Nós temos o serviço, nós podemos servir ao Senhor, né? E também temos as ofertas, que nós podemos ofertar para o Senhor fazer a sua obra. A gente sabe que tudo tem um gasto, então o Senhor precisa que nós ofertemos, né? E tem a palavra que nós podemos desfrutar, não só apenas o irmão que está na frente tem o ministério da palavra. Você também pode estar falando, pregando o Evangelho. Você pregando o Evangelho, você está exercendo esse ministério da palavra, né? Falando do Senhor para as pessoas. Então, irmãos, louvado seja o Senhor pelo tripé da vida da igreja. Senhor Jesus. E essa noite nós vamos ver a mensagem 2, né? Bênção espiritual nas regiões celestiais. Vamos ler todos juntos? Bênção espiritual nas regiões celestiais. Aleluia! Quem quer ser abençoado aqui diz amém. Então, irmãos, nós precisamos de estar nas regiões celestiais. Aleluia! Louvado seja o Senhor. E nós estamos saindo, não estamos saindo, né? Nós estamos tendo uma conexão, adentrando no livro de Efésios, da mesma maneira que nós estávamos desfrutando do livro de Mateus, né? Durante um ano nós desfrutamos o livro de Mateus. Em Mateus, tudo ali mostra sobre a edificação da igreja, né? Senhor Jesus, nos primeiros 6 meses, né, nós vimos o que o Senhor fez, né, o ministério do Senhor na terra, até o capítulo 16. Mas no 16 em diante nós vimos quanto a edificação da igreja, né, o dispensar do Senhor para nós. E agora no livro de Efésios nós vamos dar continuidade, né? E agora o Senhor está falando para nós sobre essa missão, né? E aqui eu queria ler os últimos 3 versículos do livro de Mateus, Mateus 28, do 18 até o 20. O encargo continua, irmãos. Ó Senhor Jesus, o Senhor não vai parar o livro de Mateus e começar outro assunto. O assunto é um só, a edificação do corpo de Cristo. Louvado seja o Senhor. O Senhor quer nos edificar. O Senhor quer nos santificar. Ó Senhor Jesus. Então vamos ler Mateus capítulo 28, os versículos 18, 19 e 20. Aleluia. Podemos ler? Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada, no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações,
batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Aleluia! Irmãos, toda autoridade foi dada, no céu e na terra. E agora o Senhor deu essa comissão. Ide. Ó Senhor Jesus, vamos falar? Ide. É preciso para cada um de nós, Ele está falando para cada um. Não apenas para um missionário, para um responsável, mas é para cada um. Ide. Né? Senhor Jesus. Ide, portanto, e fazeis discípulos em todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então Ele mandou a gente pregar o Evangelho. Essa comissão foi dada a nós. Quando o Senhor Jesus estava aqui na terra, Ele ia de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando o Evangelho. Mas agora Ele morreu, ressuscitou e tornou Espírito. E agora Ele deu essa comissão para a igreja. Então agora, irmãos, nós que temos que sair e pregar o Evangelho, usar, né, o que o Senhor tem dado para nós, o posso orar por você, né? Semana passada nós vimos, o Senhor não apenas está usando ferramentas, mas Ele está turbinando as ferramentas, né? Uma ferramenta para turbinar a pregação do Evangelho é o posso orar por você, né? Antigamente a gente tinha muito conceito, muita etiqueta de como falar, mas agora, irmãos, quando eu falo para uma pessoa, posso orar por você, ela já abre o coração. Quem hoje não quer oração? O povo hoje está perdido, né? Exausto, como ovelha sem pastor. Então, eles todos estão com o coração quebrado. Então, quando você ora para ela, ela abre a porta e você pode pregar o Evangelho para ela. Então, nossa missão é essa, irmãos. Orar pelas pessoas e pregar o Evangelho. E aqui também fala, né? E ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Ensinando a guardar é o que? É praticar. Isso é edificação. Nós pregamos o Evangelho e edificamos a igreja, né? Pregamos o Evangelho para as pessoas, trazemos ela para a vida da igreja, onde ela pode ser edificada, onde ela pode ganhar mais do Senhor. Aleluia? E aqui tem um ponto mais principal, irmãos. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Irmãos, eu sei que a gente ainda é muito temeroso, a gente é muito ansioso, mas o Senhor é conosco, irmãos. Ele não falou que vai ser conosco um dia, 2 dias, Ele fala que eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Quem aqui quer uma companhia melhor que a do Senhor? Senhor Jesus. Talvez você fale assim, eu não vou pregar o Evangelho não, porque eu estou sozinho. Irmãos, o Senhor está com você. Fala para o irmão que está do seu lado, o Senhor está com você. Senhor Jesus. O Senhor é conosco. Louvado seja o Senhor. Senhor Jesus. Mas aqui, irmãos, queria gastar um pouco aqui do tempo. A gente vai falar sobre a presença do Senhor. Né, o Senhor, a gente viu que Ele estava aqui fisicamente. Mas agora, Ele está aqui espiritualmente. Né? Ele se tornou Espírito. Mas queria vir com os irmãos aqui, no livro de João, capítulo 21, versículos de 1 a 6. Os discípulos ainda não estavam acostumados a conviver sem a presença física do Senhor, né? Então eles que tiveram que ver como que o Senhor agiria a partir de então com eles, né? Vamos ler João 21, do versículo 1 até o 6, amém? Evangelho de João. Senhor Jesus, depois disso, tornou Jesus a manifestar aos discípulos, junto ao mar de Tiberíades. Foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 de seus discípulos. Disse-lhes Simão Pedro, vou pescar. Disseram-lhe outros, também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Mas, ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia. Todavia, os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou-lhes Jesus, filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Responderam, não. Então lhe disse, lançais a rede à direita do barco, e acharei. Assim fizeram. Já não podia puxar a rede,
tão grande era a quantidade de peixes. Ó Senhor Jesus! Irmãos, então, quando o Senhor ressuscitou, não estava ali presente com eles mais, eles então, né, procuraram as velhas práticas. Eles eram pescadores ali, né? Pedro era o pescador. Além dele ir pescar, ainda levou os outros discípulos com ele, né? Senhor Jesus. Mas eles precisavam de ver que o Senhor era com eles. O Senhor se tinha tornado o Espírito. Senhor Jesus. E aqui no versículo 7 fala, né? Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com a sua veste, porque havia despido, e lançou-se no mar. Ó Senhor Jesus! Então eles reconheceram, irmãos, porque a palavra de Deus, ela tem poder. Eles eram pescadores profissionais, ficaram a noite inteira pescando e não pegou nenhuma piabinha. Mas o Senhor falou com eles, né? Lança a rede do lado direito, né? Lado esquerdo, direito. Ó Senhor Jesus! Ó Senhor, lança a rede à direita do barco e achareis. Então eles lançaram a rede e puxou ali, né? Foram 153 grandes peixes, né? Então, diante da palavra do Senhor, eles lançaram as redes. Louvado seja o Senhor. Ó Senhor Jesus, versículo 14. E já era essa terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos, depois de ressuscitado dentre os mortos. Senhor Jesus. Então, irmãos, nós vemos aqui que o Senhor não é presente fisicamente, mas hoje Ele se faz presente por meio da sua palavra. Aleluia! Hoje o Senhor se faz presente por meio da sua palavra profética. Quem crê diz amém. Amém. Aleluia! Louvado seja o Senhor. Aqui em Atos, na mesma folha aí, Atos 1, versículo 3, vamos ler? A estes também, depois de ter padecido, apresentou-se vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando coisas concernentes ao reino de Deus. Então o Senhor ali, quando Ele partiu, tornou o Espírito, ainda teve ali, ficou aparecendo aos seus discípulos, para aperfeiçoar eles, de que a presença dEle agora não era uma presença física, mas era uma presença espiritual. Amém? Senhor Jesus. Então Ele apareceu durante 40 dias, falando de coisas concernentes ao reino. Louvado seja o Senhor. E aqui em João, irmãos, capítulo 14, versículo 16, teve essa transição, né? O Senhor de presença física, de uma presença espiritual. João 14, 16 até o 18. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. E o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o conhece, não o vê, nem o conhece. Vós conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Aleluia! O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. No alimento diário, né, o irmão Pedro Dong falou que, quando ele era mais jovem, ele queria ser um dos 12, né? Ele queria ser um dos 12 ali, na presença física. Mas agora, irmãos, o Senhor, quando Ele estava em presença física, eu não podia estar com Ele 24 horas, né? Ele ficava na casa dele, eu ficava na minha. Mas agora, irmãos, onde eu estiver, eu posso ficar 24 horas na presença do Senhor. É muito mais desfrutável a presença do Senhor. Você pode acordar de madrugada sem sono e orar ao Senhor. Irmãos, isso que eu quero mostrar para os irmãos. Ele falou que não nos deixaria órfãos. Ó, não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. E hoje, irmãos, o Espírito é 7 vezes intensificado. Nós podemos desfrutar dessa presença rica do Senhor. Louvado seja o Senhor. Aleluia. E aqui em Mateus, capítulo 1, reforçando esses versículos, né, irmãos, para a gente sentir realmente a presença do Senhor, né? Mateus 1, 23. Aleluia.
eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele se será chamado Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, ele se será chamado de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Então tem vários versículos, irmãos, que mostram claramente o Senhor presente conosco. Louvado seja o Senhor, ó Senhor Jesus. E aqui, irmãos, em Lucas, capítulo 5, vamos desfrutar de Lucas, capítulo 5, versículo 5. Senhor Jesus. Lucas 5, versículo 5. Aleluia, é o mesmo contexto ali que o Senhor apareceu para eles na praia, né? Na pescaria ali. Respondeu Simão: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. Senhor Jesus, respondeu Simão Pedro: Mestre, vendo trabalhado a noite toda, nada apanhamos, mas sobre tua palavra lançarei as redes. Esse aqui é um ponto muito importante, irmãos. Como se ouve a palavra profética? Nós cremos que tem um irmão à nossa frente, que o Senhor está dispensando por meio dele a palavra profética, não é mesmo? Você tem crido nessa palavra? Ou você tem visto isso como palavra de homens? Aqui Pedro falou: Senhor, mediante a sua palavra lançarei as redes. Então, irmão, ele creu. Então, para a palavra do Senhor trabalhar em nós, eu preciso de crer nessa palavra. O que os irmãos dizem? Se você crê no Senhor, você crê na palavra profética, essa palavra vai operar eficazmente na sua pessoa. Ó Senhor Jesus. E essa palavra, irmãos, ela tem um encargo muito forte hoje. Ela quer nos conduzir, ela quer nos direcionar. Aqui em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 19, eu gosto muito desse versículo. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 19. Aleluia. 2 Pedro 1, 19. Temos assim, tanto mais confirmada a palavra profética, e fazei bem em atendê-la, como uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em nosso coração. Temos assim mais confirmada a palavra profética, e fazei bem em atendê-la. Irmãos, e fazei bem em atendê-las, como uma candeia que brilha em lugar tenebroso. Como que é a situação do mundo hoje? É um caos, não é? É trevas. Mas essa palavra profética, ela é uma luz que nos direciona, irmãos. Se apagar as luzes aqui, né, ninguém vai ver nada. Mas quando você coloca uma luz aqui, todo mundo vai ver essa luz e vai seguir essa luz, né? Senhor Jesus, que brilha em lugar tenebroso, até o dia clareia e a estrela da alva nasce em nosso coração. Irmãos, então hoje o Senhor se manifesta, Ele se faz presente por meio da palavra profética. Ali, ele, antigamente, igual nós vemos ali com os apóstolos, Ele era presente em carne, mas depois que Ele morreu, ressuscitou, Ele tornou Espírito, e se tornou outro Consolador. E agora, essa palavra, ela é Espírito e vida. Então, quando nós desfrutamos ela crendo no Senhor, nós temos a presença do Senhor. E quando você crê nessa palavra, algo maravilhoso acontece na sua vida. Quem aqui tem sido transformado pela palavra profética, diz amém. Amém. Aleluia, louvado seja o Senhor. Irmãos, nós temos que ver que quando o irmão abre a boca, não é o irmão mesmo falando, é o Senhor que está falando através dele. O Senhor nos deu essa missão. Quando você abre a boca e fala do Evangelho para uma pessoa, é o Senhor te usando para levar salvação para a pessoa. Nós não podemos negligenciar tal chamamento, irmãos. Nós temos que deixar o Senhor fluir através de nós. Aleluia. Confirmando isso aqui, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13. 2 Tessalonicenses 2, 13. Não, primeiro, irmãos, perdão. 1 Tessalonicenses 2, 13. Quero que os irmãos usem o Espírito para esse versículo. Aleluia. Outra razão, ainda temos nós, para incessantemente dar graças a Deus,
é que, tendo vós recebido a palavra de nós ouvistes, que é de Deus, acolhestes não como palavra de homens, e sim como, em verdade, é a palavra de Deus, a qual com efeito está operando eficazmente em vós, os que credes. Aleluia! Que é de Deus. Aleluia! Tendes vós recebido a palavra que ouviste, que é de Deus, acolheste, não como palavras de homens, e sim em verdade é a palavra de Deus, a qual com efeito está operando eficazmente em vós, vírgula, os que credes. Vamos repetir? Os que credes. Vamos repetir de novo? Os que credes. Irmãos, a palavra de Deus vai operar na sua vida se você crer. Fala para o irmão que está do seu lado. A palavra vai operar em você se você crer. Louvado seja o Senhor. Nós cremos. Vamos repetir? Nós cremos. Aleluia! Nós cremos. Louvado seja o Senhor. Irmãos, e para nós ter uma visão clara, nós precisamos de estar alinhado com o profeta que está à nossa frente. Talvez você tenha um coração de crer, de amar o Senhor, de buscar o Senhor, mas você não está alinhado com o que o Senhor está falando. Nós precisamos de estar alinhado. Os irmãos compartilharam aqui, que foram para Sete Lagoas, na base do CEAP ali, os adolescentes e os monitores, o que eles seguiram ali? O que foi orientado eles seguir ali para pregar o Evangelho? A palavra profética, né? A irmã compartilhou aqui que era para fazer. O irmão falou assim, segue a palavra profética. Aí até parece que ela quis, mas não pode fazer, não. O irmão confirmou ainda, segue a palavra profética. Eles liam o alimento diário do dia e saíam praticando a palavra profética, irmãos. Porque isso, nós temos que crer que é o Senhor quem está falando. Louvado seja o Senhor. Aqui agora nós vamos para ver o pano de fundo da carta aos Efésios. Vamos para Atos capítulo 18. Nós vamos ver alguns exemplos aqui. Atos 18. Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Nós vamos ler o versículo 18 ao 23. Atos 18, do 18 ao 23. Senhor Jesus. Essa mensagem hoje, ela vai mostrar mais como surgiu a igreja em Éfeso, né? Nós vamos ler Atos 18, 19 e 20. Nós vamos ver uma base, né? O pano de fundo. É a partir da semana que vem que vai entrar mais na epístola aos Efésios. Amém? Ó Senhor Jesus. Então, o versículo 18 aqui, do capítulo 18, nós vamos ler. Mas Paulo, havendo permanecido ali por muitos dias, por fim, despedindo-se dos irmãos, navegou para Síria, levando em sua companhia Priscila e Áquila, depois de ter raspado a cabeça em Cencreia, porque tomara o voto. Chegados a Éfeso, deixou-os ali. Ele, porém, estando na sinagoga, pregava aos judeus, rogando-lhe ele que permanecesse ali por mais algum tempo, não acedeu. Mas despedindo, disse, se Deus quiser, voltareis para vós outros. E embarcando, partiu de Éfeso. Chegando a Cesareia, desembarcou, subindo a Jerusalém, e tendo saudado a igreja, desceu para Antioquia. Havendo passado algum tempo ali, saiu atravessando sucessivamente a região da Galácia Frígia, confirmando os discípulos. Que a gente viu que Paulo, né, ele estava ali trabalhando na região de Éfeso. Por que Paulo escolheu, o Senhor deu direção de Éfeso? Né? Eu não sei muito bem falar, igual o irmão Pedro mostrou no alimento diário, ali geograficamente, mas ele pegou Éfeso, Corinto, né, e passou naquela rota ali da Itália, Éfeso e Corinto, porque ele era cidade estratégicas, era cidade de polo da região, onde ali tinha muito movimento de gente, né? Corinto, tanto Corinto como Éfeso, era cidade portuária, então antigamente, não tinha avião, então o meio de transporte era navio, então as pessoas se locomoviam por meio de navio, de embarcações,
né? E ali aquela cidade tinha muita concentração de coisas. Então Paulo usou como base a cidade de Éfeso e de Corinto, né? Para pregar o evangelho e edificar ali igrejas. E a partir dali ele fluir, né? Para outras regiões, né? Ali foi na região da Ásia isso aqui, né, irmãos? Então a gente viu que ele foi para Éfeso, mas em Éfeso ele pegou o casal, né, que estava com ele em Coríntios, que é Áquila e Priscila, e deixou na cidade de Éfeso, né? E partiu para Jerusalém e depois ele voltou para Éfeso novamente. Mas por que eu estou falando de Áquila e Priscila? Porque Áquila e Priscila, irmãos, era um casal precioso, que ele ganhou ali, construía tendas, né, em Corinto, nós vimos, não vou detalhar por causa do tempo, mas eles estavam alinhados com Paulo, eles estavam alinhados por meio da palavra profética, né? Então ele deixou eles ali para ser usado pelo Senhor ali, louvado seja o Senhor. Mas a gente vê aqui também, vamos ler do 24 até o 26, Senhor Jesus, do mesmo Atos 18, nesse meio tempo, chegou a Éfeso um judeu natural de Alexandria, chamado Apolo, homem eloquente e poderoso nas Escrituras. Ele era instruído no caminho do Senhor e, sendo fervoroso de espírito, falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus, conhecendo apenas o batismo de João. Ele, pois, começou a falar ousadamente na sinagoga. Ouvindo, porém, Priscila e Áquila, tomaram-no consigo e, com mais exatidão, lhes puseram o caminho de Deus. Então a gente viu que ele em Éfeso chegou Apolo. Aparentemente, né? Aparentemente ele era, você vê, fala assim, homem eloquente e poderoso nas Escrituras. A gente vê que fala assim, puxa, um irmão desse, né? Eloquente quando fala, todo mundo, né, ri talvez, se sente maravilhado. Mas o que o Senhor quer, irmãos, não é tanta eloquência, o Senhor quer que manifeste espírito e vida, né? Não conhecimento, mas o Senhor quer dispensar para cada um, né? Ele era instruído no caminho do Senhor, sendo fervoroso de espírito, falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus, mas conhecia apenas o batismo, conhecendo apenas o batismo de João, está vendo? Ele sabia só uma parte. Aí quando Priscila e Áquila, que já estavam inteirados da palavra, ele que fala, né? Ele, pois, começou a falar ousadamente na sinagoga. Ouvindo, porém, Priscila e Áquila, está vendo? Ouvindo, porém, Priscila e Áquila, tomaram consigo e com mais exatidão lhes expuseram o caminho de Deus. Então, Priscila e Áquila viu que ele não estava falando com muita retidão, sendo muito fiel ali no encargo, né, irmãos? Então, eles chamaram e tiveram comunhão com ele e mostraram a ele a visão. Então, nós vimos a diferença entre Priscila e Áquila e Apolo. Apolo era a pessoa que amava o Senhor, mas ele não estava sintonizado, né, na palavra de Deus. Irmãos, hoje nós podemos estar sintonizados com a palavra de Deus. Hoje nós podemos estar sintonizados com a palavra profética. Não apenas a palavra de Deus, mas uma palavra que o Senhor está usando no irmão à nossa frente, né? Sintonizado com a palavra profética. Hoje nós temos o alimento diário, nós temos o Instituto Vida para Todos, né? Onde nós podemos estar conectados. Às quinta-feiras, irmãos, né, o irmão mostrou para nós que tem caído muito a audiência das lives que tem no Instagram. E no canal do YouTube do Instituto Vida para Todos também. Irmãos, é palavra profética. Nós não podemos perder, irmãos. Nós temos que estar mais conectados. As mensagens domingo às 19 horas. É palavra profética, irmãos. Nós não podemos dispensar. Aleluia? O que é que os irmãos dizem? A oportunidade de estar sintonizado, irmãos. Alinhado, sendo alinhado para a gente ser trabalhado pelo Senhor. Louvado seja o Senhor. Então, irmãos, Apolo não tinha essa clareza. Mas se você não está tendo essa clareza, sintonize com os irmãos. Sigam aqueles que estão à sua frente. Senhor Jesus, para que o Senhor possa estar te usando. Louvado seja o Senhor. Continuando esse mesmo encargo, Atos 19, 1 e 2. Aconteceu que, estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso, e achando ali alguns discípulos, perguntou-lhes: recebeste porventura o Espírito Santo quando crestes? Ao que lhe responderam: pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe Espírito Santo. Ó Senhor Jesus! Está vendo, irmãos? Foi Apolo que pregou para eles, por quê? Porque Apolo conhecia apenas o batismo de João. Então eles nem sabiam que tinha Espírito Santo.
Senhor Jesus, a importância de nós estarmos alinhados, está vendo, irmão? Isso que eu estou mostrando. Então, apesar do coração de Apolo ser de servir o Senhor, mas ele causou vários problemas ali, né? Por causa da sua eloquência, os irmãos tomaram partido, né? Ah, não, o Paulo que vai falar, ah, não, eu queria que fosse Apolo. Quando Apolo fala, eu arrepio, né? Eu choro. Ó Senhor Jesus, né, irmãos? Mas nós temos que ver com quem está a palavra, com quem que está a comissão. Nós temos que seguir o irmão que está à nossa frente, né? A igreja de Itaúna tem uma liderança, a liderança está alinhada com o apóstolo. Nós precisamos seguir os irmãos que estão à nossa frente. Aleluia! Ó Senhor Jesus, talvez chega um irmão eloquente aqui de fora, né, que faz chover fogo do céu, mas ele não está alinhado com a palavra profética. Nós precisamos de estar seguindo aqueles que estão à nossa frente, né? Louvado seja o Senhor, nós temos muitos anos de vida da igreja, todos nós temos sido bem abençoados, né? Louvado seja Deus. Ó Senhor Jesus, agora o versículo 8 e 9, continuando o encargo aqui de Atos, né? Atos 19, 8 e 9. Durante 3 meses, Paulo frequentou a sinagoga, onde falava ousadamente, dissertando e persuadindo com respeito ao reino de Deus. Visto que alguns deles se mostravam empedernidos e descrentes, falando mal do caminho diante da multidão, Paulo, apartando-se deles, separou os discípulos, passando a discorrer diariamente na escola de Tirano. Ó Senhor Jesus! Então, Paulo tratou da situação ali de Apolo, né, e continuou tocando, né, a obra na igreja em Éfeso. E ali, então, ele continuou pregando o evangelho na sinagoga. Paulo tinha esse encargo de ir pregar na sinagoga. Mas só como ele viu que não estava fluindo, irmãos, ali a obra, ele resolveu, então, alugar uma sala ali, talvez, não sei como que foi, né, na escola de Tirano. O que era Tirano? Tirano era um filósofo que existia em Éfeso, né? Ali eles gostavam muito de filosofia, essas coisas. Então Paulo falou assim, eu vou para lá onde tem movimento de gente querendo buscar conhecimento, né? Então ele foi ali, alugou uma sala. E qual que era a meta de Paulo? É fazer um centro de aperfeiçoamento para a propagação do evangelho. O que é isso, né? O CEAP, Centro para aperfeiçoamento, né? Para propagação do evangelho. Então ali Paulo queria usar a cidade de Éfeso como base para atuar em toda a Ásia ali menor, né? Louvado seja o Senhor. Então aqui, ele viu que eles começaram a falar mal do caminho, né, nas sinagogas, então ele partiu para a escola de Tirano. Versículo 10 e 11. Durou isso o espaço de 2 anos, dando ensejo a que todos os habitantes da Ásia ouvissem a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários. Está vendo? Como que ele seguiu a direção do Espírito? E ele foi para a escola de Tirano. Quando ele mudou a direção da sinagoga para a escola de Tirano, né, fala que ficou 2 anos, né? E o ensejo dele era que todos os habitantes da Ásia ouvissem a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. Então ali, irmãos, ele começou a aperfeiçoar os irmãos ali usando a escola de Tirano. E a gente vê que a obra fluiu, né? Se ele ficou 2 anos, ele não ia ficar perdendo tempo, né? A gente vê que Paulo era muito dinâmico. Então ali o Senhor começou a fluir e fazer o seu desejo. Senhor Jesus. E aqui um versículo aqui para a gente testificar. As igrejas ali da Ásia foram todas estabelecidas por Paulo, né? Aqui em Apocalipse, vamos ler para Apocalipse 1:4. Apocalipse capítulo 1, versículo 4. Aleluia. Senhor Jesus. João, as 7 igrejas que se encontram na Ásia. Graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir. Parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono. Tá vendo? João, as 7 igrejas que se encontram na Ásia. Irmãos, aleluia, porque o CEAP que Paulo estabeleceu ali, ele deu resultado. O Senhor estabeleceu as igrejas da Ásia, por meio de Paulo e dos seus cooperadores ali. Aleluia. Louvado seja o Senhor. E aqui, para testificar isso, Colossenses capítulo 4. Colossenses 4, 12 e 13.
Colossenses 4, versículos 12 e 13. Saúda-vos Epáfras, que é dentre vós servos de Cristo Jesus, o qual esforça sobremaneira continuamente por vós nas orações, para que vos conserveis perfeitos e plenamente convictos em toda vontade de Deus. Dele dou testemunho, que muito se preocupa por vós, pelos de Laodiceia e de Hierápolis. Aleluia! Então, que mostra Epáfras. Epáfras, né? Ele falou, né? Vamos ler de novo. Que é dentre vós servos de Cristo Jesus, o qual esforça sobremaneira e continuamente por vós nas orações, para que vos conserveis perfeitos e plenamente convictos em toda a vontade de Deus. E dele dou testemunho. Irmãos, Paulo deu testemunho de Epáfras, né? Ele falou que Epáfras realmente era fiel, é um servo fiel. Dou testemunho de que muito se preocupa por vós. Realmente Epáfras, ele foi ganho ali em Éfeso, e ele era uma pessoa comprometida com a obra do Senhor, né? É uma pessoa que se dava pela obra do Senhor, que muito se preocupa por vós e pelos de Laodiceia e de Hierápolis. Então tudo indica aqui que quem cuidava de Laodiceia e de Hierápolis foi Epáfras. Paulo comissionou ali. Como Paulo deixou aquele dia Áquila e Priscila em Éfeso, ele também comissionou ali Epáfras para cuidar dessa região. Amém? Ó Senhor Jesus. Então, irmãos, nós vemos a diferença. Epáfras era um servo alinhado com a palavra profética. Tanto é que produziu frutos, né? Senhor Jesus. Apesar que a igreja em Laodiceia, em Apocalipse, seja vivendo uma situação negativa, mas ela não deixou de ser igreja, né? Era uma igreja estabelecida na cidade, né? Louvado seja o Senhor. Então, Epáfras era diferente de Apolo. Apolo, onde ele passou, ele causou confusão. Ele causou confusão entre os irmãos, né? Não, talvez não seja por vontade própria, mas por não estar alinhado com o falar profético. Amém? Então, mas Epáfras era uma pessoa que Paulo dava testemunho, né? Paulo punha ali, esquecia, confiava nele, né? Então, irmãos, que nós possamos estar alinhados pela palavra, né? A palavra profética, ela nos traz a presença de Deus. Vamos falar isso? A palavra profética nos traz a presença de Deus. Aleluia! Louvado seja o Senhor. Aleluia. Então, irmãos, né? Louvado seja o Senhor, que todos nós possamos ter esse coração de ser como Epáfras, como Áquila e Priscila, de estar alinhado com a palavra do Senhor, sendo servo útil ao Senhor. Aleluia. Agora voltando para Atos, Senhor Jesus. Atos capítulo 20. Nós vamos ler do versículo 16. Vamos ler primeiramente o versículo 16. Depois nós vamos ler do 17 até o 20. Nós podemos ler do 17 ao 20. Senhor Jesus. 16. Porque Paulo já havia determinado não aportar em Éfeso, não querendo demorar na Ásia, porquanto se apressava com o intuito de passar o dia de Pentecostes em Jerusalém, caso lhe fosse possível. De Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja, e quando se encontraram com ele, disse-lhe: Vós bem sabeis como foi que vos conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, servindo ao Senhor com toda humildade, lágrimas, provações, que pela cilada dos judeus me sobrevieram, jamais deixando de vos anunciar alguma coisa proveitosa, de vô-lo ensinar publicamente e também de casa em casa. Ó Senhor Jesus. Então, irmãos, Paulo, ele, por causa do encargo que ele queria subir para Jerusalém até na festa de Pentecostes, ele não pôde passar em Éfeso novamente. Então ele mandou que os presbíteros vissem até Mileto, para ele ter comunhão com eles ali, né, e continuar coordenando na palavra profética. Então ele mostrou o exemplo dele, né? Então Paulo foi um exemplo para nós, né, de humildade, de cooperação, que fala, né, no versículo 19, servindo ao Senhor com toda humildade, lágrima, provação, que pela cidade dos judeus me sobrevieram. Jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa,
de vou-lo ensiná-lo publicamente e também de casa em casa. Então, Paulo, desde ali da conversão dele em Atos 9, a vida dele foi totalmente dedicada a servir ao Senhor. Então, ele foi um grande modelo para nós, de humildade. Né? A gente não pode se ensoberbecer. Talvez você pregue o evangelho para uma pessoa, vem a família dela, aí você fica, que a família ali fui eu que trouxe, está vendo? Irmão, você foi só um canal que o Senhor te usou. A glória é do Senhor. Você não tem glória nenhuma diante disso. Você foi um canal que Deus usou. Né? Então, Paulo era humilde. Ele fez a obra, escreveu 14 epístolas e permanecia humilde, irmãos. Nós precisamos de permanecer nessa linha da humildade. Aleluia? Agora vamos ler do versículo 21 até o 24. Atos 20, perdi aqui, 21 até o 24. Testificando tanto a judeus como a gregos, o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que esperam cadeias e tribulações, porém em nada me considero precioso para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Aleluia. E aqui no versículo 20, 2 pontos que eu esqueci de compartilhar, né? Paulo ensinava publicamente e de casa em casa. Irmãos, nós precisamos de falar do Senhor publicamente, quando tiver oportunidade, e também de casa em casa, tá vendo? As nossas reuniões de GFCM, precisamos de estar de casa em casa reunindo, e publicamente também, né? Esse era o coração de Paulo, tá vendo? Talvez uma pessoa orgulhosa não vai de casa em casa. O Pimenta chama para mim na casa dele, não vou na casa dele não, porque, né? Tem que ser humilde, né, Pimenta? Ó Senhor Jesus. Ainda mais que o Pimenta fazer uma comida boa para nós, né, Pimenta? Senhor Jesus. Então, irmãos, nós precisamos de ir na casa dos irmãos, visitar os irmãos, né? Senhor Jesus. E também publicamente. Mas aqui fala, né? Senhor Jesus, e agora constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que acontecerá. Paulo então não sabia o que ia acontecer, né, irmãos? Senão que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura, que esperem cadeias e tribulações. A gente vê, irmãos, que a obra do Senhor não é fácil, né? É fácil sair para pregar o Evangelho? Igual os irmãos estavam tudo alegre do CEAP, mas é fácil estar no CEAP? A gente vê que dá alegria, mas só que tem tribulação, tem dificuldade, né? A gente, quando vai preparar uma palavra igual eu preparei aqui, né, irmãos, não é fácil a semana. Os irmãos que compartilham a palavra sabem. A gente passa por muitas cadeias e tribulações, mas o Senhor precisa de cada um de nós, irmãos. Através disso, Ele vai trabalhando em cada um de nós, né? Porém, nada considera a vida preciosa para mim mesmo. O que você tem valorizado mais na sua vida? Viver para o Senhor ou viver para o seu bel prazer? Paulo considerava a vida preciosa para o Senhor, né? Contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Qual a nossa função, irmãos? Testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Vamos repetir? Testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Louvado seja o Senhor, né? Isso que o Senhor quer para nós, testemunhar o Evangelho da graça de Deus, o Senhor Jesus. Então, Paulo deu essa direção para os irmãos aqui, né? E também deu uma direção para os líderes ali, né? Vamos ler do versículo, ainda no capítulo 20, vamos ler o versículo 28 até o 32. Atendei por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual Ele comprou com o seu próprio sangue. Eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar discípulos após eles. Portanto, vigiai, lembrando que por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e a palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. Aleluia. Então, Paulo teve uma comunhão muito boa, né, com
os presbíteros da igreja em Éfeso e em Mileto, né? Ele passou aqui um encargo muito forte para eles. E aqui nós vemos que ele deu uma orientação para os que estão na liderança, né? Então, irmãos, nós sabemos que os irmãos que estão na liderança, né, os irmãos responsáveis de cada igreja, eles têm responsabilidade sobre cada um de nós, né? E eles vão prestar conta diante de Deus sobre cada um de nós. Ó Senhor Jesus. Então, por isso, irmãos, nós precisamos de seguir o que os irmãos têm conduzido. Talvez nós questionamos, mas é assim mesmo que os irmãos falaram? Não estou concordando com isso não. Irmãos, eles vão prestar conta de cada um de nós. E que Deus também abençoe, irmãos, é a unidade. Talvez os irmãos tiveram comunhão, tratando ali junto, eles decidiram alguma coisa errada. Mas Deus abençoe a unidade. Talvez se eles errar juntos, dê a bênção de Deus. E não importa se eu sou sozinho, acerto contra a liderança da igreja que decidiu alguma coisa errada. Nós precisamos de ser um, irmãos. Deus abençoe a unidade, né? Senhor Jesus, você quer errar sozinho? Você quer acertar sozinho? Ou você quer errar junto com os irmãos? Não estou falando que os irmãos erram, né? Tudo é na comunhão, na oração. Mas se por acaso para você está errado, os irmãos tomaram direção diante do Senhor e debaixo de oração. Então nós precisamos de ser um com os irmãos. O que os irmãos dizem disso? Amém. Jesus é o Senhor. Os irmãos estão à nossa frente, né, irmãos? E eles estão nos conduzindo. E o item importante aqui também, nós não podemos apenas deixar para os irmãos. Não, os irmãos responsáveis, porque é responsável pela igreja, eu não vou preocupar com isso não. Irmãos, todos nós somos responsáveis pelo rebanho de Deus. Ali fala, bem-aventurado aquele servo, quando o Senhor voltar, achar fazendo assim. É cuidando dos conservos. Você precisa de cuidar. Ali então, quando a Apolo estava ensinando as coisas não alinhadas ali, Aquila e Priscila precisava de chegar. Não vou esperar Paulo chegar, porque ele está falando errado aqui, ele não posso falar não. Irmãos, quando nós vemos que algum irmão está com alguma dificuldade, nós podemos ajudar o irmão, né? Se é uma coisa mais séria, eu preciso de levar realmente para a administração da igreja. Mas se for uma coisa ali, eu posso ajudar os irmãos, né? Bem-aventurado aquele servo, quando o Senhor voltar, achar fazendo assim, né? Eu, como pai de família, eu preciso estar cuidando da minha família. Eu vou falar assim, vou deixar para o serviço de adolescente, que vai cuidar do André, e do serviço de jovem para a Ana Júlia. É assim, irmãos? Eu, como pai, eu tenho que tomar dianteira e cuidar da minha casa. O que os irmãos dizem disso? Se eu estou no seu GFCM, se o Senhor está fazendo uma coisa que não está de acordo com a vontade do Senhor, irmão, você precisa chegar perto de mim e me dar luz. Isso é o cuidado de uns para com os outros, né? Nós precisamos de cuidar dos irmãos. O que os irmãos dizem disso? Nós precisamos de cuidar uns dos outros. Fala para o irmão que está do seu lado. Eu preciso de cuidar de você. Aleluia! Nós precisamos de cuidar uns dos outros. Irmãos, eu preciso de vocês. Aleluia! Eu preciso de cada um de mim, de cada um de vocês. Essa semana, quando eu estava desfrutando, a gente fica naquela tensão, mas não que eu lembrava que os irmãos estavam orando por mim, eu ficava tranquilo, irmãos. Na quarta-feira, na reunião de oração, eu sabia que os irmãos tinham orado por mim. Aí eu relaxava, porque eu sabia que tinha os irmãos estavam orando por mim. Eu tinha uma retaguarda de oração. Louvado seja o Senhor. Irmãos, também tem outras ferramentas, né? Hoje nós temos as redes de cuidado, né? Os homens de oração, né, Odair? Aleluia, nós temos os homens de oração. Todas as terças-feiras nós estamos desfrutando do livro Sala de Guerra. Desfrutando uma porção maravilhosa. Orando uns pelos outros. Nós temos também, até essas flores estão aqui, estreou elas, né, Carlos? Foi no Congresso das Irmãs. Aleluia! Isso é o cuidado, irmãos. As irmãs também, tem as irmãs conectadas, que participam das lives, né? Senhor Jesus, tem a sede de cuidados, GFCM, tem várias outras coisas, né, irmãos? Precisamos de usar essas ferramentas que estão turbinadas para cuidar de uns dos outros. Isso é tudo alinhado de acordo com a palavra profética. As ofertas também, irmãos. Essa oferta também é um meio da gente cuidar dos irmãos. Quem acompanhou a obra ali em Angola? Você viu, nossa oferta aqui, os irmãos adquiriram uma van lá, tem um CEAP funcionando, tudo com a nossa oferta, irmão. Isso é o cuidado. Louvado seja o Senhor. Agora que nós vamos dar uma pincelada em Éfeso, né, irmãos? E o tempo passou. Efésios capítulo 1, versículo 1. Senhor Jesus. Efésios 1, 1.
Aqui continua o encargo de Atos, né, irmãos? Paulo falou sobre a santificação, nesses versículos que nós lemos anteriormente. E agora nós vamos ver aqui como que Paulo começou a tratar com os irmãos ali. Senhor Jesus. Efésios capítulo 1, versículo 1. Aleluia. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Itaúna e fiéis em Cristo Jesus. Aleluia. Paulo, apóstolo. Ele colocou que ele era apóstolo. Irmãos, nós precisamos de seguir o apóstolo. Deus revela pelo apóstolo. Apóstolo de Cristo Jesus. Por vontade de homens, é isso? Por vontade de Deus. Foi Deus que separou Paulo, irmãos. Aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Aqui nós vemos aos santos em Éfeso. Santos, nós vemos que tem, o Douglas compartilhou no início, santos posicionalmente. Talvez os irmãos ainda não são santos, totalmente santos, mas santo é o quê? Separado, né? Mudado de posição. Antes nós estávamos no mundo, mas o Senhor nos tirou do mundo e nos trouxe para um lugar santo que é a igreja. Então nós somos santos quanto à posição, né? Agora o Senhor está na igreja, Ele vai me santificar subjetivamente, né? Através do seu trabalhar, Ele vai me limpando, Ele vai me transformando, Ele vai transformando metabolicamente todo o meu ser, né? Louvado seja o Senhor. Então aqui, o Senhor quer nos santificar, né? Aleluia, que agora nós não estamos mais no mundo, né? O mundo agora não nos cabe mais. Se você vai na festa do mundo, você se sente excluído, né? Igual quando você dá um pingo de água, um pingo de óleo numa vasilha de água, né? Ele não mistura. Nós somos assim no mundo agora, irmão. Nós não misturamos com o mundo mais, porque nós temos a vida de Deus. Quando eu recebi o Senhor para dentro de mim, eu fui separado do mundo. Se você ainda, né, que está nos visitando hoje, não recebeu o Senhor como seu Senhor e Salvador, é uma oportunidade nessa noite. Abre seu coração e recebe o Senhor. Você vai ser separado deste mundo, né? Invoca o Senhor e confessa o Senhor como seu Salvador. Senhor Jesus. E aqui em Romanos, nós lemos no início da reunião também, Romanos 12, 1 e 2. Ó Senhor Jesus. Romanos 12, 1 e 2. Aleluia. Quem aqui já foi separado diz amém. Amém. Quem aqui é santo diz amém. Amém. Aleluia. Romanos 12, 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aleluia! E não conformeis com este século, mas transformai-vos. Irmãos, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Nossa mente precisa de ser transformada, precisa de ser renovada. Não está conformando com esse século. Como que está seu viver? Você vê as coisas do mundo hoje, você acha normal? Você vê as ideologias hoje, você acha normal? Irmão, aquele que é santificado e santo, ele não se mistura com essas coisas de homens, né? Ele segue os princípios de Deus. Aleluia! Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Para quê? Para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aleluia, irmãos. Isso, então, é uma santificação subjetiva, né? Nós saímos de uma posição comum do mundo e o Senhor nos trouxe para a vida da igreja e agora Ele está transformando a nossa mente para nós sermos renovados, né? E aí nós estamos sendo trabalhados subjetivamente. Aleluia. Efésios capítulo 5. Senhor Jesus. Efésios 5, versículo 25 a 27. Senhor Jesus. Aleluia.
O Paulo aqui usa a figura do casamento para mostrar, né? Então vamos lá, 5:25 a 27. Maridos, amai a vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo purificado por meio de lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Irmãos, o Senhor buscou cada um de nós para nos apresentar como igreja sem mácula. Mácula é mancha, né? Primeiro fala igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, sem coisas, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Quando o Senhor olha para você, Ele te vê santo e sem defeito. Aleluia! Louvado seja o Senhor. Irmãos, então isso requer uma mudança de alimentação. Nós precisamos de estar alimentando da palavra profética. Eu estou falando tanto de palavra, porque é o meio que o Senhor vai nos transformar. Não tem outro meio. Você pode fazer uma faculdade de teologia, vai adiantar nada. Né? Não adianta eu querer esforçar por me reformar. O que vai me mudar é a palavra de Deus. Louvado seja o Senhor. Então, irmãos, nós éramos como um copo. Você pega um copo ali jogado numa sarjeta, ou num lixo ali, e pega ele sujo, para ele ficar limpo, você precisa de pôr debaixo da torneira, não é? Então essa torneira, ela vai limpando o copo. Talvez no início ele está muito sujo, a água vai caindo, mas você não vê tanta diferença. Mas você precisa ser perseverante, deixa ele limpar, né? Então nós éramos a mesma coisa, nós éramos pecadores no mundo. O Senhor nos pegou e colocou debaixo da torneira hoje, que é a palavra profética. Através da palavra profética, nos lavando, irmãos, nós somos transformados, nós somos limpos. Talvez você não vê isso, mas o Senhor já ganhou muita coisa na sua pessoa. Quem crê que o Senhor já ganhou um pouco na sua vida, diz amém. Amém. O Senhor já nos ganhou bastante, irmãos. Louvado seja o Senhor. Então, talvez você não está vendo, mas a obra está sendo feita. É igual também as irmãs têm experiência, né? Você pega o escorredor de arroz, coloca o arroz ali dentro e abre a torneira, a água vai passando. Você está vendo a água? Está acontecendo alguma coisa? A água está passando, mas o arroz está ficando limpo, a sujeira está indo embora. Então o arroz limpo vai ficar ali, a sujeira vai embora. Essa água que está lavando é a palavra. Eu preciso de ouvir a palavra para a água me limpar. Eu me tornar santo para o Senhor. Eu aparentemente não estou vendo nada, irmãos. Quando eu peguei esse alimento diário que o Carlos me falou que eu ia compartilhar essa palavra, eu li a primeira vez a mensagem, irmãos, eu não ganhei nada. Mas eu só lembrei de uma coisa, a palavra está me lavando, deixa me lavando que, né? Então, irmãos, talvez você leu o alimento diário, você não entendeu, mas lê uma vez, lê 2 vezes, lê 3 vezes, a palavra vai te lavando. Quando pensa que não, o Senhor brilha para você como luz, né? Louvado seja o Senhor. Então, continue desfrutando, irmãos. Louvado seja o Senhor. Finalizando aqui já, Hebreus 12, versículo 14. Aleluia! Senhor Jesus. Irmãos, esse é um exemplo simples, mas que é totalmente, com o nosso viver é dessa maneira. Nós precisamos ser lavados pela palavra. Talvez você está vendo ali uma palavra no domingo de noite, do Pedro Dom compartilhando, talvez você dorme, você cochila metade da reunião, mas não importa não, você está sendo lavado pela palavra. Um versículo que você ganhou ali, você foi lavado. Aleluia! Ó Senhor Jesus, Hebreus 12, 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Vamos ler de novo? Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Aleluia, irmão. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Nós precisamos de ser limpos, irmãos. O Deus é santo e eu preciso de ser santo. Não é igual aquele hino que nós cantamos. Se eu não tiver santo, irmãos, quando o Senhor voltar, eu não vou ser vencedor. Mas nós precisamos de prosseguir, né? Não é o nosso estágio, não é o nosso estado, não é o nosso estágio, mas é o meu estado, né? Eu preciso estar no estado de buscar o Senhor.
Se o Senhor voltar ou estiver debaixo dessa torneira, irmãos, grande chance eu tenho de ser um vencedor, né? Não é o meu estágio, mas é o meu estado. Agora, esses versículos aqui, eu não posso ficar sem ler eles, irmãos. É Isaías 55, nós vamos finalizar aqui, viu? Os irmãos me perdoam se eu alonguei um pouquinho. Ó Senhor Jesus. Isaías 55, 1 e 2. Ó Senhor Jesus. Todos os que têm sede, vinde às águas. E vós que não tendes dinheiro, vinde comprai e comei, sim. Vinde comprai sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Por que gastais dinheiro naquilo que não é pão, e o vosso suor naquilo que não satisfaz? Ouvi-me atentamente, comei o que é bom, e vos deleitareis com finos manjares. Irmãos, nós temos que gastar tempo naquilo que compensa, né? Para que gastar dinheiro? Ou para que gastar tempo naquilo que não é pão, e o vosso suor naquilo que não satisfaz? Ouvi atentamente, comei o que é bom, comei a palavra profética, irmãos, e vos deleitareis com finos manjares. Agora vamos ler o 10 e o 11. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra, e a fecundem, e façam brotar, para dar semente ao semeador, e pão ao que come. Assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz, e prosperará naquilo que a designei. Aleluia! Assim será a palavra que sair da minha boca. Irmãos, nós precisamos de ouvir a palavra profética, crendo que ela saiu da boca de Deus. Ela não voltará para mim vazia. Ela vai fazer a obra na sua vida, Valéria. Vai fazer na sua vida, Cota. Cada um de nós, o Senhor vai fazer essa obra. Ela não vai voltar para o Senhor vazia. Senhor Jesus, mas fará aquilo que me apraz, e prosperará para aquilo que designei. O Senhor está designando essa palavra para trabalhar na igreja, para que haja edificação na igreja. Irmãos, nós temos que dizer sim e amém à palavra. Nós temos que crer que o Senhor, Ele manifesta através da palavra, né? Ele se torna presente através da palavra. Então, louvado seja o Senhor. E essa palavra, quando ela entra em mim, irmãos, não tem como eu ficar quieto. Ela vai sair novamente, né? Em João 7, 38 e 39, ele fala que quem crer em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Irmãos, quando você alimentar dessa palavra, você não vai conseguir ficar quieto. Se você desfrutar dessa palavra, onde se você estiver, esse rio vai fluir. Aleluia! Louvado seja o Senhor. E no versículo 2 de Efésios, né? Vamos ler lá. Ó Senhor Jesus. Esse é para finalizar mesmo. Efésios 1, 2. Ó Senhor Jesus. Efésios capítulo 1, versículo 2. Isso aqui é o resultado do nosso desfrute, irmãos, né? Graça a vós outros e paz, da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Graça a vós outros e paz, da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, por isso que nós temos desfrutado de tanta paz ultimamente. Nosso coração se tem tornado alegre, porque nós temos seguido a palavra que flui do trono de Deus. Esse rio flui do trono de Deus e alcança toda a terra. Louvado seja o nosso Senhor. Vamos atentar porque o Senhor está nos falando. E vamos seguir o que o Senhor tem usado os irmãos que estão à nossa frente. Jesus é o nosso Senhor. Vou orar aqui para o Senhor estar nos abençoando. Você também que está ouvindo a palavra através do YouTube, que o Senhor possa abençoar a sua vida e de ganhar seu coração cada dia mais. Senhor Jesus, Senhor, muito obrigado por essa palavra, obrigado por esse livro que o Senhor está abrindo para nós, esse livro aos Efésios, que também fala a cada um de nós. Obrigado por essa palavra profética, pelo irmão que o Senhor colocou à nossa frente, que está nos conduzindo, Senhor, como essa candeia até a volta do Senhor. Nos leva a você estar sendo fiel ao seu encargo, está sendo um com o falar do apóstolo. Ó, abençoe cada um de nós,
Senhor, colocamos nossas vidas diante de Ti, das nossas famílias, de cada irmão, Senhor, que possamos realmente estar praticando essa palavra, cuidando uns dos outros, ó Senhor, sendo esses servos fiéis e prudentes, que na sua vinda nós possamos reinar com o Senhor. Essa coroa já está separada para cada um de nós. Nós não podemos perdê-la, Senhor. Por isso, nos leva a praticar tal encargo. Muito obrigado. Jesus é o nosso Senhor.